A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. De quem? De Estevão. Ele havia dado um testemunho fantástico de que Jesus Cristo, Senhor Jesus, que os anciãos dos judeus, sumo sacerdote, condenou ele à morte de cruz, era o Cristo o Salvador e o sumo sacerdote das nossas almas. E que aquele templo físico em Jerusalém haveria de ser destruído segundo a palavra do Senhor Jesus, como foi. E os religiosos não gostaram desse negócio, não, da pregação do Evangelho e das verdades do cumprimento da profecia com respeito à vinda de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo ressuscitado. Eles não gostaram, não. Sentenciaram Estevão à morte, morreu apedrejado. E quem é que estava sendo uma testemunha ocular do martírio de Estevão? Um perseguidor, Saulo. Guardador da lei, Saulo. Criado aos pés de Gamaliel, Saulo. Saulo de Tarso. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Saulo cooperava com isso aí, apoiava e era um incentivador para a morte dos cristãos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Nós somos piedosos? Será que o amor de Deus e a compaixão de Deus está se manifestando na nossa vida, no nosso corpo, como se manifestou nesses homens? Que olharam para o corpo de Estevão e foram honrar Estevão, sepultando o seu corpo físico? Saulo de Tarso, assolava a igreja. Não era a denominação, não era um templo físico, não era uma religião. Eram os cristãos que invocavam o nome do Senhor. Esta era a igreja, uma igreja. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Quem que ele prendia e arrastava para fora? A igreja. Quem era? Os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Corpo de Cristo, vivo. Eu e você fazemos parte desse corpo também, uma igreja. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mais importante, ide pregar o Evangelho. O diabo perseguindo, usando Saulo, e o Espírito do Senhor falando na boca dos que estavam sendo perseguidos. E eles anunciavam o Evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Filipe também, perseguido e fugindo. Lá em Samaria, pregava Cristo. Lembra da mulher samaritana que conversou com Jesus no poço? O que ela falou para Jesus, aquela mulher pecadora? Tinha um monte de marido. E o que estava com ela não era o marido dela. Pensou quantos lares aquela mulher destruiu? Mas Jesus foi lá falar com ela. Pediu água para ela. E ela falou assim: eu não vou dar água para você, você é judeu, eu sou samaritana. Nossos povos são brigados. E Jesus falou com aquela mulher: se você soubesse quem está pedindo água para você, você que pediria água para mim, eu te daria água viva. Aí Jesus perguntou para ela para tocar na sua consciência, no seu caráter: cadê o seu marido? Eu não tenho marido. É verdade. Já teve 6, e o que está com você não é teu, você roubou de alguém. Aí a mulher assustou: ué, você é profeta? Eu sou Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquela hora ele começou
a dar água viva para ela, que era ele mesmo, para aquela mulher, e ela foi salva. Ela trouxe toda a cidade para ouvir Jesus. Jesus ficou 3 dias lá, em Samaria, pregando o evangelho. E ela tinha uma dúvida, que Estevão tinha acabado de explicar para o sumo sacerdote. O judeu, Jesus, eu sou uma mulher samaritana, e o meu povo que mora aqui nesse lugar diz que é nos montes que tem que fazer adoração a Deus, o Criador. O teu povo fala que é lá no templo, nesse templo que Estevão disse que seria destruído e por causa disso ele foi morto. E Jesus falou para aquela mulher: olha, mulher, não é nos montes, não é no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora mesmo, como você está conversando comigo, você está me adorando dentro do teu espírito e eu estou lhe salvando. Que maravilha, não é? E Estevão estava dando esse testemunho, por isso que ele foi morto. E agora aqui está o Filipe, falando essa palavra. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Qual cidade? Jerusalém? Sudiminuce? Samaria. Uma cidade de gente misturada, gente de muitas nações, parece que o Brasil, né? Muitos povos, cada um adorando o seu ídolo, a sua imagem de escultura, cada um acreditava no seu Deus. E Filipe foi lá anunciar o verdadeiro Deus, o mesmo que foi dar água para aquela mulher naquele poço, naquele dia. E Filipe estava dando a água viva para todo mundo aqui, de graça. De graça. Não é como hoje, não. Os ladrões religiosos, assassinos religiosos, que roubam as ovelhas, tira a lã, tira até o berro das ovelhas. Não é de graça. É um falso evangelho. É um crime espiritual. Darão conta a Deus. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Um mágico aqui fazendo truques. E Filipe não fazia nenhum truque. Ele só falava da palavra de Deus e o Senhor se manifestava por meio dele. E o Simão viu que Filipe era muito diferente dele. Que aquilo que acontecia por meio de Filipe era sobrenatural e não precisava de truque, como ele fazia nas suas mágicas. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com artes mágicas. Então o povo daquela cidade tinha o Simão como Deus. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Qual que era a pregação de Filipe? Filipe pregava acerca do reino de Deus. Quem é o reino? O reino? Deus. Quem é o reino? Nós. Quantos reis tem? Um. Quantos reinos tem? Uma. Um reino. É a igreja, o corpo de Cristo. Não é religião, é o povo de Deus. É o nome de Jesus Cristo. Não tem outro nome pelo qual o homem deva ser salvo, porque Jesus Cristo é Deus vestido de carne. E assim Deus estabeleceu que todos que quiserem ser salvos têm que invocar o nome do Senhor Jesus. É desta maneira que o Espírito de Deus entra dentro da pessoa e a pessoa é salva. E depois disso ainda dão um testemunho público para o diabo, se batizam nas águas. Em nome dele, que é o Pai, o Filho e o Espírito, mesmo o Senhor, ele é o Cristo. E creu até o próprio Simão. Graças a Deus, o Evangelho é para todas as pessoas. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, e de pregar o Evangelho a todas as nações, sem exceção. E sendo batizado, olha aí, o Simão deu um testemunho para o diabo: eu vou reinar no seu lugar. Está aqui a minha CNH, me submeto ao batismo nas águas, dando um testemunho daquilo que aconteceu no meu espírito, a salvação.
E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Foi seguindo Filipe. Tá vendo? Se você não sabe as coisas de Deus, anda com quem sabe. Se você não pratica as obras de Deus, anda com quem pratica. Se você não prega o evangelho, anda com quem prega. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, porque ele viu que aquilo ali não tinha nada de truque de mágica, aquilo era real, era atuação, era manifestação de Deus por meio dos seus servos fiéis, e um deles era Filipe. E com certeza Simão se tornou uma pessoa assim também. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebia a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Veja que Filipe foi lá em Samaria, e agora vem os irmãos aqui ajudar o Filipe na pregação do evangelho em Samaria. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles não tinham ouvido falar ainda que, além da salvação interior do Espírito, Deus queria revesti-los com o poder que era o próprio Senhor também, como Espírito, sobre eles. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Simão, mágico, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, a corrupção. O Simão querendo comprar a virtude do Espírito Santo, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro, experiente já, Pedro, que conhecia a natureza humana, principalmente a dele, que era caída, do próprio Pedro, disse: Ô Simão, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro? Então, meu querido, onde você falar de dinheiro, que você for numa reunião, aquela lá não é o puro evangelho. Ah, acabou a reunião, agora vamos passar a sacolinha. Não é o verdadeiro evangelho. Pedro falou aqui: ô Simão, você acha que é na grana que o negócio funciona? E hoje, como é que funciona o evangelho pregado pelas religiões evangélicas e cristãs? Na sua maioria, grana, verba. Tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz. Mas onde na Bíblia está escrito que igreja tem que pagar isso? Igreja sou eu e você. Você pode ficar no meio da rua, embaixo de qualquer árvore. Lá não tem aluguel, não tem água, não tem luz, não. Não, tem que dar o dízimo para a igreja, para nós fazer uma igreja bonita. Que igreja bonita? Você acha que salão de reunião é igreja? Templo, edificação física é casa de Deus? É bonita? Pode ser uma edificação bonita, mas nunca vai ser igreja. Tem que comprar cadeira para a igreja. Onde que você é alguma cadeira? Você é algum banco? Ou você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa. Eu sou a igreja. Eu não sou banco, cadeira, cortina, porta. Eu sou a igreja. Hoje, o fermento. Não é dinheiro não, a gente só faz só para pagar o aluguel, mas você quer a posição, aí você é o pastor, o apóstolo, a apóstola. Se colocando acima dos irmãos, como se você fosse alguma coisa melhor que os outros irmãos. O pastor, o apóstolo na igreja é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo. Quando não há ambição financeira, há ambição por posição. Aqui eu sou o seu fulano. Grande coisa você é. Será que lá no reino você vai ser? Na volta do Senhor, você, depois do julgamento de Cristo, você vai continuar sendo essa posição que você acha que é melhor que os outros? Você que comanda? Quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Ele que tem que agir nas pessoas. Cada um tem que fazer de acordo com a vontade de Deus, não segundo as ordens de um homem. E Pedro aqui está dando uma chacoalhada no Simão. Tu não tens parte nesta palavra, nem sorte, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Rapaz, vai sobrar pouca gente que faz parte do ministério e apostolado do Senhor Jesus Cristo hoje. Por quê? Porque o coração não é reto, o coração é contaminado, é tudo feito por interesse, quando não político. E aí, irmandade, vamos votar em mim aí, que eu sou o pastor aqui. Corrupção, o coração não é puro.
Qual vai ser o resultado? Morte, doença, julgamento de Deus. Mas Simão ouviu de Pedro uma palavra, uma porta, para ele ser salvo daquela contaminação do seu coração. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Olha o Pedro falando para o Simão. Eu faço isso, ô Simão. Eu sou violento, eu neguei a Cristo, eu orei a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Jesus Cristo perdoou o pensamento do meu coração, ele me avisou que eu ia negar, eu neguei, ele me perdoou, ora a Deus. Como é que nós vamos ser libertos e a luz vai brilhar no nosso coração? Por meio da oração, nós falarmos com o Papai do céu. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Sabe, Simão, o que você está querendo fazer com o Evangelho? Igual você fazia com a sua mágica. Botar o chapeuzinho para as pessoas colocar o dinheirinho para você diante das suas artes mágicas. Você pensa que com o Evangelho, com a palavra de Deus é a mesma coisa? Olha, o Simão tomou uma lavada de Deus por meio de Pedro. Pedro agora cheio e Pedro era pior que o Simão, mas ele estava seguindo o Senhor agora e ele estava recebendo essa graça, esse poder. O poder se manifesta nas fraquezas. Respondendo, porém, Simão disse, olha que maravilha, o Simão escutou uma lavada daquela com água fervendo. O que ele fez? Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Eu também quero ser limpo do meu coração. E você que vive uma vida cristã, como é que é o teu coração? Seu irmão quem reúne no teu grupo cristão? Olha o fermento. Por que você não ora a Deus e pede para Deus te iluminar, para você entender, ganhar a visão de Deus do que é a igreja, o corpo de Cristo? Que não é nenhuma denominação, nenhuma organização, vem para cá que você é salvo, batiza aqui que você é salvo, tudo isso é mentira, é fantasia. São as artes mágicas do Simão. Ora a Deus. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Graças a Deus. Se teve chance para o Simão, o mágico, tem chance para mim. Se teve chance para o Pedro, que cortou a orelha do soldado, chamou os apóstolos para ir pescar peixe, o Senhor tinha falado que ia pescar homens, negou o Senhor 3 vezes, falou que Jesus pagava o imposto sem consultar o Senhor, e agora Pedro sendo usado com a autoridade do poder de Deus para ajudar o Simão a sair daquela vida torta e falar com o Senhor para ter uma mudança de vida. Teve chance para o Pedro, não teve? Teve chance para o Simão. Filipe se tornou um pregador da palavra, sem grana, sem verba. Tem chance para mim, não tem? Acho que tem para você também. Vamos orar a Deus, igual Pedro, o Pedro falou? Papai, nós somos mais corruptos e caídos e degradados do que Simão, Pedro e Filipe. Mas todos eles, Senhor, tiveram oportunidade de serem incluídos no seu apostolado, no seu ministério, de pregar o Evangelho, do Senhor falar na boca dos que creram e se arrependeram. E é isso, Senhor, que nós estamos te pedindo nessa manhã, nesta semana. Ajuda-nos, Senhor, a orar a Ti. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração de todo tipo de interesse e fermento com respeito ao Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a ter tal visão da igreja e do reino. Nos ajuda, Senhor, vermos que todos nós estamos na mesma condição de pecadores, na mesma condição de igreja e de filhos. E que só o Senhor é Deus, é o nosso papai, é o pastor, é o rei. Nos ajuda a vivermos a realidade da verdade do Evangelho, do reino, da igreja, Senhor. É isso que nós pedimos no Teu glorioso nome. Amém. Vamos continuar na mesma posição?
Ou vamos trocar de posição? Melhor trocar. Que Deus nos abençoe. Amém.